Pessoal, boa noite, tudo bem? Como estão? Todo mundo me ouvindo bem? Tranquilo? Como está? Me digam um ok aí, se estão me ouvindo bem. Laila, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Então tá bom. Pessoal, boa noite. Então, hoje nós vamos começar a segunda parte das leis de Newton, tá? Essa segunda parte das leis de Newton, ela tem muita coisinha boa aí, muita coisinha pra gente ver, tá? Mas antes de mais nada, galera, eu vou chamar a atenção de vocês em relação o portal UPT, certo? O nosso portal tá lá aberto. Deixa eu conseguir entrar aqui nele. Nosso portal aí. Espera aí, o tablet travou. Então agora sim, vamos ver. Deixa eu sair aqui da chamada e voltar. Aí, vamos ver se vai. Ó, vou voltar aqui com minha apresentação. Pessoal, é o seguinte, nós temos lá o portal, né? O nosso portal da UPT. O portal da UPT, você tem a necessidade de estar entrando nele todos os dias, que conta como sua presença também. Quem não tem um código, procura a Hélio. Quem não tem, é para procurar a Hélio ou algo parecido, tá bom? Pessoal, deixa eu conseguir ver se eu entro aqui de outra forma. Tá travado. Então vamos ver aí, né? Ok, Mariana Costa, tudo bem. Beleza? Então, pessoal, nós hoje vamos começar com as nossas leis de Newton, tá? Agora eu volto lá no que nós vamos aplicar aí em relação à ideia de leis de Newton lá no portal, tá bom? Então, pessoal, hoje as leis de Newton e suas aplicações, nós vamos começar aí com as leis de Newton e suas aplicações. Então, a galera tá chegando ainda. Vamos ver aí. Pessoal, noções iniciais de força, né? Então eu preciso saber as noções iniciais de força. Entendendo a força como interação, nós vamos saber como a força se comporta. Existem dois tipos de força, né? Eu vou aumentar aqui para vocês dois tipos de força. Quais são essas forças? As forças de contato, tá? Eu vou travar aqui para escrever na tela. Olha as forças que nós vamos ter. As forças de contato e as forças de campo ou de interação a uma certa distância. Eu preciso saber a diferença entre elas. Só para a gente não esquecer, as forças de contato surgem pelo contato direto entre os corpos envolvidos. Então, o ato de eu pegar um copo, essa força é de contato. Então, eu estou pegando um copo, eu vou ter uma força de contato, porque surge pelo contato direto entre os corpos. E aí nós temos a força de campo, surge
entre corpos que não estão em contato direto. Necessita de um campo para intermediar a interação. Nesse caso, muito comum é o que, gente? É a nossa força-peso, que é o campo gravitacional. Surge aí o campo gravitacional. Então, em modo geral, a força, o que é a força? É o resultado da interação entre dois corpos. Então não esqueça disso. A força é o resultado da interação entre dois corpos. Galerinha, quando se fala de força de contato ou campo, o que você tem que ficar atento? A questão de contato é necessário que um corpo haja sobre o outro. Na questão de campo é necessário de um campo para a interação. Beleza? Então vamos continuar aí, né? Nossa aulinha de hoje, ela bem legal, boa noite. E aí nós já vimos as forças de contato de campo. Quais os efeitos? Aí que é interessante, gente. O efeito dinâmico, olha aí para vocês verem, gente. Eu vou até parar aqui para escrever. O efeito dinâmico de uma força. O que a força pode produzir? Olha para vocês verem. Presta bastante atenção nas figuras, olha lá. O que aconteceu aí? Um carro acelerando, né? Então ele fazendo uma curva. Então o que acontece? Quando se fala do efeito dinâmico de uma força, é quando vai acontecer o quê? É quando a força é um agente físico, é quando a força é um agente físico cujo efeito dinâmico é a aceleração. Então eu posso pegar uma força e produzir o quê? Uma aceleração. Eu já comentei isso na aula passada, tá? Já houve esse comentário na aula passada, mas qualquer coisa, eu estou só dando uma revisãozinha para a gente continuar. E aí nós temos o agente deformador. Olha para vocês verem, gente. Um carro se chocou com outro. Ao um carro se chocar com outro, eu tive um efeito deformador. Então lá, ó, o que eu posso escrever em relação a isso aqui? Vamos ver? Força como agente deformador. A força é um agente causador de deformações na matéria. Então ele tanto pode acelerar quanto deformar. Então o que acontece? A força é uma grandeza capaz de provocar movimento, alterando o estado de movimento ou provocar deformação da matéria. Então a força ela vai alterar o movimento ou provocar deformação. Beleza? Então, galerinha, como está aí? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Cadê o povo? Diga sim, vamos lá, diga sim. Tudo tranquilo, gente? Ou não? Sim. Sim, beleza. Estão vendo bem as coisinhas? Tranquilo? Sim, então tá bom. Vamos continuar aí. Galera no chat aí. Pessoal, então, nós já percebemos que duas coisinhas. Que pode ser de deformação a força e pode ser de aceleração. Ela pode ter uma natureza de campo e pode ter uma natureza de contato, tá bom? Então lá, nós precisamos também lembrar que a força é uma grandeza vetorial, tá? A força é uma grandeza vetorial. Vou até aumentar isso aqui que eu vou escrevendo aqui, ó. A força é uma grandeza vetorial. Se ela é uma grandeza vetorial, gente, eu preciso ter. A força é uma grandeza vetorial, tá bem aqui, ó, a força é uma grandeza vetorial. Isso é, além da sua intensidade ou valor numérico, devemos especificar a sua orientação,
direção e sentido. Então, a primeira coisinha que eu preciso definir é a direção, certo? Gente, quando se fala de direção, eu estou falando das três situações: horizontal, vertical e transversal. Então, quando se fala de direção, basicamente eu falo nessas três direções. Então, olha para esse vetor aqui, ó. Olha essa setinha. Essa setinha, ela é o que, gente? Qual é a direção dela? Ela é o que? Horizontal. Tudo bem? Ela é horizontal, então a direção dela é horizontal. Ah, professor, então nós também precisamos saber o que é sentido. Pessoal, sentido é para onde a setinha aponta. Ó, ela está apontando aqui, ó. O sentido é para onde ela aponta. Nesse caso, ela está apontando para cima. No caso aqui da setinha que nós estamos vendo, ele está apontando para onde? Para a direita. Então, olha para você ver. Isso é uma força. Tem um módulo, que é o valor. Tem um valor. Qual é o valor? 5 newtons. Qual é a sua direção? A sua direção horizontal. E qual o seu sentido? Para a direita. Então, toda força como uma grandeza vetorial, eu preciso definir ela como módulo, direção e sentido. Então, módulo é o valor, a direção é horizontal, vertical e transversal, e o sentido é para onde ela aponta, certo? Então, lá, toda força, toda grandeza vetorial, galera, eu preciso ficar atento a isso. Toda grandeza vetorial, ou no caso, a força, ela precisa de módulo, direção e sentido. Então, ela vai ser representada por uma setinha, tá bom? Vai ser representada por uma seta. Então, vamos voltar lá. É uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, gente, eu preciso saber os conceitos de força resultante. Por quê? Lá na segunda lei de Newton, eu vou ter que olhar, não é a força, eu vou ter que olhar a força resultante. A força resultante é a interação de todas as forças, tá? A força resultante é a interação de todas elas. Então, o seguinte, eu vou pensar aqui numa situação, presta atenção. Se, olha para você ver, as duas forças F1 e F2 estão na mesma direção. Olhou para F1 e F2, tem mesma direção. Qual é a direção? Horizontal. Vou travar isso aqui. Olha para você ver, F1 e F2. Qual a direção? Horizontal. Qual o sentido? Da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Então, os dois têm mesma direção e mesmo sentido. O módulo de F1 é 80, o módulo de F2 é 100. Então, o resultante é como? 180. Então, não esqueça, para calcular a força resultante de duas forças no mesmo sentido, mesma direção e mesmo sentido, a resultante é a soma das duas forças. Tudo bem? Então não esqueça disso. Para ter duas forças de mesma direção e mesmo sentido, como que eu defino a resultante? Pela soma das forças F1 e F2. Isso quando está na mesma direção e no mesmo
sentido. Professor, então vai ter uma outra situação aí. Olha aí, qual é a outra situação? Forças na mesma direção e sentidos o quê? Ó, tá bem aqui, ó, vou escrever aqui na tela. Resultante de duas forças de mesma direção e sentidos opostos. Olha para vocês verem. As duas são horizontais, porém F3 está da direita para a esquerda e F4 da esquerda para a direita. Nesse caso, eles têm sentidos o quê? Opostos. Pessoal, se houver sentidos opostos, a resultante é calculado pela diferença, tá? É calculado pela diferença entre as forças, certo? Então, vai ser o maior, ou melhor, vai ser sempre o maior menos o menor. Vai ser o vetor, a força maior menos a força o quê? Menor. Nesse caso, quando tem mesma direção e sentidos o quê? Opostos. Mesma direção e sentidos opostos. E aí, galera? Tranquilo? Tudo tranquilo? Alguma dúvida em relação a essas duas aí? Mesma direção e mesmo sentido. O que eu faço? Somo. Mesma direção e sentidos opostos. E aí, o que eu faço? Subtraio quem? O maior do menor. Beleza? O maior do menor. Tudo tranquilo, galera? Tudo bem? E aí, galerinha, tranquilo? Vamos continuar, então. Beleza. Galerinha, e aí nós vamos ter algumas regras aí. Primeira condição, eu vou colocar bem aqui, ó, para aproveitar. A primeira condição é quanto agora não tem mesma direção e nem mesmo sentido, viu? Não tem mesma direção e nem mesmo sentido. Isso quer dizer que a resultante de duas forças que formam 90 graus entre si, ou perpendiculares. Isso quer dizer o que, gente? Quando formar 90 graus entre si, tá chovendo aqui, hein? Começou a chover. Quando formar 90 graus entre si, como é que nós vamos calcular? Nós vamos calcular pelo teorema de Pitágoras, que é isso aqui, ó. A força resultante, certo? A força resultante vai ser calculada de que maneira, ó? A força resultante, ela vai ser calculada por quem? A força resultante ao quadrado vai ser a força F7 ao quadrado mais F8 ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Os catetos ao quadrado, tá? Eu pego os catetos e elevo ao quadrado. Então é a soma dos quadrados. Então, qual é essa situação? Quando forma qual ângulo, gente? 90 graus. Então, com calma, para a gente entendendo bem. Espera aí, professor. O senhor está querendo dizer que quando tem mesma direção e mesmo sentido, soma. Massa. Quando tem mesma direção e sentidos opostos, subtrai. Massa também, né? Mesma direção e sentidos opostos, subtrai. Tá bom, professor. E quando formar um ângulo de 90 graus? Teorema de Pitágoras. Você vai calcular pelo teorema de Pitágoras, meu querido. Beleza? Não esqueça disso, não. Teorema de Pitágoras nele. Quem é o teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, essa vai... Os lados que formam 90 graus são os catetos. Então, nós vamos calcular por aí.
aí, professor, e quanto aconteceu o seguinte, tá aqui, ó, e ela é imensa essa equação. Quanto aconteceu o seguinte, o senhor vem só complicando. Primeiro o senhor colocou mesmo direção e mesmo sentido, fato. A conta que nós íamos fazer era qual? Mesma direção e mesmo sentido, somar. Mesma direção e mesmo sentido, somar. Mesma direção em sentidos opostos, subtrair. 90 graus, teorema de Pitágoras. E agora, não forma nada. Como assim, professor? Não forma nada o quê? Ó, olha lá, ó, o que está escrito. Está escrito assim, ó. Vou travar aqui para escrever na tela. Resultante de duas forças que formam um ângulo qualquer entre si. Então forma qualquer ângulo. Se forma qualquer ângulo, a formulazinha eu vou até tirar daqui que está muito apertado. A força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado mais 2 vezes a força 1 vezes a força 2 vezes o cosseno do ângulo. Essa é conhecida como lei do cosseno, tá, gente? A força resultante ao quadrado. Nesse caso, nós quase não vamos usar, tá? Eu não quero usar muito ela não, porque ela é uma forma extensa demais. Nós vamos usar ela só as suas decomposições. Então, não é interessante ter ângulo, tá? Não é interessante de jeito nenhum ter ângulo. E aí, galera? Como estão? Como tá, galera aí? Eu quero ver, cadê o povo? Deixa eu alterar aqui. Cadê o povo? O povo tá aí tudo escondido. Jéssica, Isabel, tá todo mundo aí, né? Letícia. Então, beleza. Estão entendendo, né, gente? Tudo tranquilo, né? Então, vamos continuar aí para a gente fazer algo bem interessante aí para vocês. Então, já vimos, vocês vão ver com exercício lá na frente. Tá. Aqui nós já estudamos algumas propriedades da matéria, a ideia da inércia, né? É a dificuldade. Quem não assistiu a primeira aula, é essas situações aí, tá? Que eu não vou mostrar, que foram as leis de Newton. Eu vou mostrar uma situação para vocês. Nós já vimos essas leis de Newton, certo? Vimos a primeira, a segunda, a terceira lei de Newton. Vimos a terceira lei de Newton. E aí, o que eu preciso mostrar para vocês? E é agora que começa valendo. Eu preciso mostrar aí para vocês algumas forças particulares, tá? Algumas forças particulares. A primeira força e mais interessante delas aí é a força peso. Tá? Primeiro, gente, a força peso, vou escrever nisso aqui muito. Olha lá, a força peso, só para a gente entender ela. Ao soltar uma pedra próxima à superfície da Terra, ela cai, adquirindo certa velocidade. Como estava inicialmente parada e começou a se mover, a pedra sofre uma aceleração. Portanto, agiu sobre ela uma força. Pessoal, se sofreu aceleração, olha o detalhe. Se sofre aceleração é porque sofreu uma força. Não é uma consequência da força, ou é deformar ou acelerar, então tem força. Então lá, sofreu aceleração, portanto age sobre ela uma força.
Nesse caso, a força que atua sobre a pedra é de atração que a Terra exerce tudo que se encontra próximo a ela e tem a massa. Gente, muita gente se confunde com força gravitacional e força-peso, tá? Força gravitacional é a força entre duas massas que uma não é desprezível em relação à outra. Mas no caso, se a gente olhar essa bolinha aqui, ó, ela é desprezível, o tamanho dela é desprezível em relação a quem? A Terra, em relação à Terra. Então surge aí uma força peso. Como é a força peso? Lembrando que toda força tem que definir a direção. Toda força nós vamos definir a direção, o sentido e o módulo. O módulo é a forma de calcular o valor. Então lá, nesse caso a força que atua sobre a pedra é a atração que a Terra exerce sobre tudo que se encontra próximo dela. Essa força é aplicada pela Terra e chama força-peso. De acordo com o princípio da ação e reação, se a Terra exerce uma força sobre o objeto exerce uma força sobre a Terra. Então aí, ó, a ação, a ação e a reação. Vou até aumentar aqui para vocês verem. Ação e reação, ação e reação. Certo? Então, qual é a direção dela? Gente, ela formou qual ângulo com a superfície? 90 graus. Na verdade, ela é a direção vertical. É aquele negócio, se você deixa um objeto cair, ele vai cair, certo? Ele vai cair. Em qual direção? Vertical. E o sentido? Vai para onde, gente? Os objetos vão para onde? Para baixo. Nossos objetos vão para baixo. E para calcular, a força-peso é o produto da massa pela gravidade. A força-peso é o produto nosso da massa pela gravidade. Lembrando que essa gravidade ele tem um valor de 9,8, mas tem livros que adotam isso como 10. Então, galerinha, força vertical, força-peso, tem massa no campo gravitacional, ele cai. Se ele cai, é porque é uma força vertical e voltada para baixo. E o peso depende de quem? Da massa do objeto. Da massa do objeto. Tudo tranquilo até aí? Vamos continuar, né? Vamos continuar. Olha lá, ó. E aí, gente, nós temos outra força, compreendida como força normal. Gente, só a nível de curiosidade, só para a gente anotar aqui e não ir esquecendo, a força-peso está aqui, ó. A força-peso está aqui. Vertical é para baixo, a força-peso está aqui. Vertical para baixo, a força-peso está aqui. Vertical para baixo. Certo? Lembrando, ó, força normal, N com tracinho em cima. Quando colocamos um livro sobre uma mesa, ele permanece em repouso. Logo, a força resultante sobre ele tem que ser nula. Condição de estática, tá? Como a Terra continua aplicando a força-peso, tá? E a força-peso em todos, deveria existir uma outra força que se equilibrasse. Essa força é aplicada pela mesa e resulta no fato do livro estar apoiado nela, o que chamamos de força normal. Na verdade, o objeto faz uma força na superfície, toda ação tem uma
reação. Então não esqueça, peso e normal, hein? Não é um par de ação e reação, tá? Então, só para a gente não esquecer, toda força é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, nós precisamos caracterizar ela pela direção e pelo sentido. Essa não tem módulo, como vai ser calculado caso a caso, tá? Qual a direção da força P? Força normal, perpendicular à superfície. Perpendicular à superfície. O que é isso, professor? É quando, né? É quando forma 90 graus com a superfície. Perpendicular à superfície forma 90 graus. É normal, né? Vocês são mais compromissadas, né? Então, parabéns. Vocês estão de parabéns, tá? Pessoal, então, olha lá, ó. A direção dessa força é perpendicular à superfície. E o sentido? O sentido é para onde? Para cima da superfície. Então, ó, ela é voltada para onde? Para cima. A referência é a superfície. Então, força normal tem a direção perpendicular à superfície e o sentido voltado para onde, gente? Para cima. O sentido voltado para cima. E aí, meninas, tudo tranquilo? Muito bem. E aí, como estão? Tá tudo tranquilo até aqui? Sim. Beleza. Continue assim, meninas, que vocês vão longe mesmo, tá? Vão longe. Beleza, pessoal? Vamos continuar aplicando mais forças aí, ensinando mais forças. E aí, chegamos, essa é interessante, na força de atrito. A força, eu vou até aumentar esse desenho para vocês verem a situação. Aonde está o atrito? Vou travar aqui para vocês verem. Primeira forcinha é a força peso, ó, aqui. Vou pôr de outra cor para vocês enxergarem bem. Ó, a primeira força é a força peso. Vertical e voltar para baixo. A segunda força é a normal. Olha qual o ângulo que ela forma com a superfície. 90 graus. Tá aqui a força normal. Aqui é uma força motriz, que é uma força aplicada. Então, aonde está o atrito, gente? O atrito está entre uma superfície e outra. Foi o que ele mostrou aí. Imagem ampliada do ponto indicado, né? Olha como é o atrito lá. Uma superfície é rugosa. E o atrito sempre vai se opor ao movimento, tá? O atrito ele sempre vai se opor ao movimento. Então tá aí as três forcinhas, tá? Então lá, ó, como que se faz para calcular ela? Os caras fizeram um experimento aí, né? Mas eu vou escrever lá em cima. Então a força de atrito. Toda força precisa de quê? Um módulo, uma direção e um sentido. Precisa de um módulo, uma direção e um sentido. Então lá, primeiro, vamos lá. Direção da força de atrito. Direção. A direção da força de atrito. Gente, o atrito não ocorre na superfície, então a direção a mesma da superfície. A
mesma da superfície. Tá bom. Qual é o sentido dela? O sentido. Gente, o sentido vai se opor ao movimento, ó. Tá lá. A força tem sentido contrário ao do movimento. Então, sentido contrário ao do movimento, ao movimento relativo. Vou pôr assim. Ao movimento relativo. E qual é o módulo dela? Como que é calculado ela? Gente, a força de atrito depende do coeficiente vezes a normal. Essa letrinha M aqui, que eu vou identificar aqui para vocês, é o coeficiente de atrito. É o nosso coeficiente de atrito. Esse coeficiente vai depender muito da superfície, tá? Vai depender, todo o coeficiente, galerinha, depende muito do atrito da superfície. Por exemplo, um asfalto e uma terra são superfícies diferentes, então tem coeficientes de atritos diferentes, tá? Então vai depender muito. Então, para calcular a força de atrito, a nossa força de atrito é calculada por quê? O coeficiente vezes a normal. O nosso coeficiente vezes a normal. Aí ele vai falar mais coisas. Ele vai falar mais coisinhas aí. Que aí, ó. Ele dá um exemplo, pegou uma superfície mínima, aplicou uma força, tal. Olha aí. Superfície de contato mais rugosas, maior a intensidade da força de atrito. Anotem isso, ó. Não esqueça disso. Isso é o coeficiente de atrito, que é o quê? O que ele quer dizer aqui? Quanto maior a superfície, maior a rugosidade da superfície, maior a intensidade da força. Com outras palavras, maior o coeficiente de atrito, maior, tá? Maior o coeficiente de atrito, maior a força de atrito. Maior coeficiente de atrito, maior a força de atrito. E aí, galerinha, nós temos aí a força de tração, né? A nossa força de tração. Essa é bem simples, que ela vai ocorrer. Eu vou até escrever aqui. Olha lá, força de tração. Quando um corpo está preso a um fio e o penduramos, ele não cai, pois o fio exerce sobre o corpo uma força chamada de tração ou tensão. Tá vendo aí, ó, a força que age sobre o fio? A forcinha que está agindo sobre o fio é uma força de tração ou tensão, tá? Força de tração ou tensão, isso quer dizer o quê? Quer dizer que é um par de ação e reação e elas sempre vão ser o quê? Anuladas. Lembre, a tração tem direção, a mesma direção do fio. E o sentido? Sempre no sentido de puxar, certo? Sempre no sentido de puxar, certo? Então nós temos aí, ó, a direção, a mesma direção do fio, e o sentido sempre no sentido de puxar. Essa é a nossa tração, tá? Galerinha, e aí? Tranquilos?
tranquilas, né? Como estão aí? Hoje é muito. Depois eu passo esse material para vocês, tá? Muita coisinha aí. Vamos lá, continuar? Olha comigo. Então, nós já vimos aí algumas forças e aí vamos continuar. O que é importante? Não vamos esquecer disso. É importante. O mesmo fio de tração é sempre a mesma, já que se considera um fio inextensível. Quando se fala de um fio inextensível, ele não estica, né? Nós vamos aí para mais outra força, que é a nossa força elástica, certo? A nossa força elástica. A força elástica, ela é uma força de deformação. Essa força de deformação, tá lá, ela é uma força de deformação. Ocorre de que forma essa força? Ocorre na mesma direção e o sentido oposto, né? Traz aí, esse é o módulo. Então vamos lá, vamos falar da força elástica. Deixa eu travar aqui um pouquinho. Força elástica, né? Nós estamos falando da força elástica. O seu módulo, o módulo é calculado como força elástica é igual a K vezes X, onde K é a constante elástica da mola, onde ocorre a variação, tá? A nossa constante elástica. E o X é a deformação. Vou aumentar aqui para vocês verem isso, ó. Então, para calcular a força elástica é K vezes X. E quem é o K? O K é a nossa constante elástica da mola. Cada mola tem uma certa rigidez. E o X? Quem é o X? É a deformação em que a mola ocorreu. O que ocorreu na deformação da mola. Certo? Essa é a nossa deformação. Então, o módulo vai ser K vezes X. A constante elástica é o nosso K e X é a deformação. Gente, a direção dela é sempre a mesma. Vou pôr assim, direção. Vou diminuir. A direção. Deixa eu descartar isso. Vamos pensar aqui rapidinho. Aqui é o nosso módulo, a forma de calcular, a direção dela, qual vai ser a direção? A mesma da mola. E o sentido da força elástica? O sentido contra a deformação. Eu vou te mostrar por que isso. Contra a deformação. Essa deformação, ela vai ocorrer em qual momento? Quando for aplicada a mola. Vou te mostrar o desenho. Então, o módulo, que é K vezes X, a direção a mesma da mola e o sentido contra a deformação. Tá aqui, ó, gente. Só marcar aqui para vocês. Tá aqui a mola, ó. A mola estava no estado natural dela nessa situação. A mola nessa situação estava no estado natural dela. Houve uma deformação nesse sentido. Então a força elástica surgiu no sentido oposto. Ó, a deformação foi nesse sentido. Então a força elástica está no sentido que oposto, certo? Então nossa força elástica aí, vamos lá. O que mais que nós temos aí? Ele mostra
né? O dinamômetro o que é o dinamômetro? Aparelho que vai verificar a força, né? E aí nós trouxemos algumas situações, problemas. Galera, beleza, né? Temos aí o que foi apresentado na nossa aula. Eu quero comentar alguma coisinha com vocês.